A violência contra a mulher é um grave problema social que afeta milhões de mulheres em todo o mundo. Ela se manifesta de diversas formas, incluindo agressões físicas, psicológicas, sexuais, patrimoniais e moral. Infelizmente, muitas mulheres são vítimas desse tipo de violência todos os dias, o que resulta em sofrimento, dor e até mesmo morte. Embora seja um problema complexo, a violência contra a mulher tem raízes na desigualdade de gênero e na discriminação. Ainda é comum que as mulheres sejam vistas como inferiores aos homens e, por isso, sejam alvo de comportamentos abusivos. Além disso, muitos homens usam a violência como forma de impor poder e controle sobre suas parceiras. O impacto dessa violência é enorme, afetando não só as mulheres, mas também suas famílias e a sociedade como um todo. As vítimas podem sofrer de uma série de consequências negativas, incluindo problemas de saúde mental, trauma, isolamento social e dificuldades financeiras. A conscientização tem aumentado nos últimos anos, mas ainda não é suficiente. É importante que todos nós façamos nossa parte. Isso pode incluir educar-nos sobre o problema, apoiar as vítimas e pressionar os governos a tomarem medidas concretas. A violência contra a mulher é um problema grave que precisa ser enfrentado com urgência. A união se faz necessária para ajudar a acabar com essa forma de violência e trabalhar para criar uma sociedade mais justa e igualitária para as mulheres. Falar, educar. É o que a gente vai fazer aqui nessa tarde, Estou recebendo aqui a doutora Carolina Costa, advogada. Seja bem-vinda. Muito obrigado. Estou muito feliz a senhora estar aqui com a gente. Eu que agradeço. E a doutora Carolina vai falar com a gente não só o aspecto jurídico, vai falar como mulher, vai falar também de alguém que vive. E eu estou recebendo a Carol também. Carolina também. A Carol Curimbaba, que é diretora da Fundação Curimbaba, que a Fundação Curimbaba, gente, apoia as mulheres vítimas de violência, né? Isso mesmo? Seja bem-vinda. Obrigada, padre. Obrigada. Que bom que vocês estão aqui. Eu acho importante falar, porque quando a gente fala sobre violência contra a mulher, tem muitos especialistas, mas eu acho importante, aquela coisa que a gente fala hoje do lugar de fala é muito importante. A mulher fala daquilo que realmente ela tem, não só o direito, mas ela sabe o que está acontecendo. Por isso é importante, né? Alguém que lida com isso todos os dias, nessa área de proteção, a advogada que traz os aspectos jurídicos. E eu queria já começar perguntando, essa questão, quando a gente fala de violência contra a mulher, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é a violência, que é as vias de fato. Mas não é só isso, né? Não. Existe violência psicológica, violência econômica, né? A separação da família, do âmbito onde a mulher está, justamente para que a pessoa que vai abusar da mulher, ele se sinta livre, né? Então, são vários tipos de violência. Alguns são mais fáceis da gente identificar. Outros infelizmente, muita gente até nem acredita. Acha que é bobagem. É próprio, de repente, de quem é abusado, violentado, não se dá conta no início que está sendo violentado? O senhor foi perfeito quando comentou que tem que se falar muito sobre esse assunto. Porque como a doutora Carol comentou também, são vários os tipos de violência contra a mulher e que estão previstos em lei para a proteção dessa mulher, inclusive na Lei Maria da Penha. O simples fato de o homem começar a privar ela de conviver com seus amigos, com seus familiares, às vezes ele privar ela de alguns documentos dela, uma privação de liberdade, são alguns detalhes. A gente sempre fala que a violência, você não começa no primeiro dia do namoro e o homem vai e te bate, né? É uma coisa gradual e você nem percebe. Essa coisa de já proibir, essa coisa é interessante você falar isso. Exatamente. Começa o namoro, mas eu já vou proibir você. Eu não quero que você com essa pessoa, eu não quero você com seus amigos, eu não quero que você vá em tal lugar. Isso. Já é uma violência. Não veste aquela roupa. Não veste aquela roupa, é verdade. E às vezes é sutil, né, padre? Quando o homem é delicado, ele fala, eu acho que aquela sua amiga não está te fazendo bem. Isso. Ele mostrando, com a desculpa dos ciúmes ou da proteção, ele vai delicadamente privando aquela mulher de uma liberdade. E, por outro lado, ele é um homem incrível, que a trata bem na frente dos outros, que leva flores no dia seguinte, mas alguns detalhes vão mostrando como vai ser. Tem que estar atento a isso. Sim.
Tem que estar atento, porque isso tem muito, né? Começa o namoro, no início de namoro é sempre muito apaixonados os dois. Não, eu vou parar de ir nesse lugar, porque ele não gosta, eu vou parar de encontrar tal pessoa. Mas é tudo uma veste de cuidado. Eu venho deixar você na faculdade que eu tenho cuidado com você. Olha, Eu vou levar você não sei onde porque eu estou com cuidado em você. Então, na verdade, é uma vigilância. Mas até parece A maioria das vezes, né? Coisa bonita, né? Um cavalheiro, ele veio aqui me trazer e tal. Agora, essa questão de aumento da violência. A gente pensaria que, à medida que o mundo evolui, a violência deveria... Mas por que não acontece isso? Por que aumenta, a gente vê um aumento de violência contra a mulher? Eu tenho uma concepção sobre isso. Eu acredito que não é o aumento da violência. Eu acho que agora a gente tem lei que ampara, a gente tem denúncia que faz ver, mas a violência ela é a mesma desde... Tanto é que a Maria da Penha, ela não é de agora, a lei Então, antigamente poderia até o homem lavar a própria honra se a mulher traísse ele. É verdade. Com a violência. Então é uma questão cultural. Eu acho que precisa de uma modificação cultural, porque se não houver a modificação cultural, vai ser difícil da gente terminar com a violência contra a mulher, então amenizar de uma forma que a gente consiga viver sem medo. Interessante. Também hoje a mulher fala, né? Também, por exemplo, isso que você falou é interessante. A gente fala assim, nossa, por que tem, fazendo uma analogia, por que tem tanta doença hoje? Não, porque se examina mais. Sim, exato. Tem mais tecnologia para examinar. Não, por que tem tanta violência? Porque a gente está de olho, né? Eu acho que é por isso. Porque antigamente a violência acontecia muito dentro de casa, a mulher parecia roxa, caiu da escada. Aquela coisa. Hoje tem até a delegacia da mulher, né? Tem a delegacia da mulher. Agora, o fato da mulher, a mulher que reconhece, você que trabalha, a mulher que reconhece, ela logo denuncia ou não? Não é na primeira vez? Na verdade, estamos falando aqui que aumentou o número de mulheres que consegue ir e denunciar, né, padre? Mas ainda é pequeno esse número. Então, mesmo nós sendo, por exemplo, um dado chocante, o Brasil é o 5º país que mais mata mulheres no mundo. Jesus amado. Isso é porque chegou nas vias finais, né? Mas as outras agressões enormemente não são denunciadas por vários motivos. Aí quando a gente vai entender, porque existe aquele mito, a mulher, ela gosta, ela, sabe, volta a culpa para a mulher, isso que é um absurdo. E não é, se você vê o círculo que ela tá, como eu comentei, começa com pequenos abusos, né, em casa, e depois ela se vê em uma estrutura ali que ela tá, que ela sente... presa, inclusive, para fazer a denúncia. Então, ela tem filhos, a maioria dos casos, o homem ameaça os próprios filhos. Ameaça. E como que uma mulher, muitas vezes, dependente financeiramente ali, né? Ela fica com medo realmente do homem fazer alguma coisa com seus próprios filhos, porque com ela ainda vai lá e se vira, mas e com seus próprios filhos? Então a questão é tão complexa, ela está numa teia ali tão complexa que a gente infelizmente não consegue chegar a todos os casos, mas graças a Deus por conta das leis está aumentando. Agora a gente está falando de violência no ambiente doméstico e tal. Mas existe a violência da mulher no ambiente de trabalho também, não existe? Eu acho que a pior violência é a gente receber menos. E os homens, é verdade, receber quando menos. a gente tem as mesmas funções, às vezes até mais, porque a gente, né, nós somos, do feminino, a gente ser mais detalhista, a gente ser mais, não significa que a gente seja o melhor profissional, mas se a gente estiver na mesma função, vai ter realmente uma diferença salarial. A mulher vai ganhar menos. Vai ganhar menos. Começa por aí essa coisa. Para mim, a violência começa nesse sentido. Mas existe a violência também, daquela violência que faz... A opinião dela não vale. Não vale, né? E aquela coisa, não engravida. Isso. Senão está na rua. Exato. Padre, posso dar um exemplo dessa questão do não engravida? Quando eu fiz a faculdade de administração de empresas, quando eu estava na faculdade, a sala bem dividida, metade mulheres, metade homens. Eu ouvi de um professor de comunicação empresarial falando que ele não contratava mulheres porque elas tinham filhos e saíam de licença maternidade. Isso, que ano? Olha... Oi? Qual ano? Eu estava, acho que no 3º ano da faculdade. Ano 1900 e... Ah, não, isso faz 10 anos. Faz 10 anos. Ah, tá vendo? O que eu quero dizer é que faz 10 anos e a gente escutou isso outro dia. É verdade. Então, assim, o negócio não evoluiu tanto, né? Não evoluiu. E uma faculdade de gestão aqui de São Paulo é chocante. Não evoluiu. Mas você sabe quando a pessoa pergunta também assim,
quando que você ordenou? Faz quanto tempo? Aí Quantos não, anos? aí pergunta depois assim, você tinha quantos anos? Aí a pessoa faz a conta na cabeça lá. Nossa, que Aí, jovem. Então, e eu, como minto bastante a idade, então eu tenho que fazer uma conta na cabeça antes para falar certo. Eu tenho 33, acho que faz uns 10 a 15 anos atrás. Coitada de mim, eu nem perguntei isso. Eu pergunto isso 10 anos atrás, né? Ai, que violência. Pois é, tá vendo? Continua igual, padre. Em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, busque ajuda em algum serviço de atendimento, como delegacias especializadas de atendimento à mulher da Polícia Civil, Defensoria Pública, delegacia online, centros de referência de atendimento à mulher, nos espaços de acolhimento e atendimento psicológico e social, orientação e encaminhamento jurídico à mulher em situação de violência. Ou ligue para a Brigada Militar, discando 190, ou para a Central de Atendimento à Mulher 24 horas por dia, discando 180. O mais importante é buscar ajuda. Olha que interessante, é bom a gente saber onde buscar ajuda. Deixa eu só dar a doutora Carolina aqui é professora, e ela é professora do Everaldo, que está aqui, o Everaldo que trabalha com a gente aqui, professora do Everaldo, o Everaldo está fazendo direito, né? Quando vai formar? Quando, Everaldo? Mais pra frente. E ele é bom aluno? Ele é bom aluno. Bom aluno? Bom aluno. Tira notas boas lá? Estudioso. Estudioso. Bem estudioso. É? É. Vai dar bomba nele não, né? Não dá bomba. Não vai dar... Depois de um pedido desse, hein? É verdade, é verdade, é verdade. Com um advogado desse lado, quem sou eu, né? Tá advogando. Tá gravado. Tá registrado, né? Não tem... Mas antes não existiam esses canais específicos para a mulher denunciar. Mulher, quando chegava, ela ia denunciar na delegacia, encontrava um ambiente masculino e, às vezes, opressor demais. Hoje mudou isso. Mas... Não mudou tanto, até mesmo porque o efetivo de delegados ainda... É maior do que... Eu acredito que seja, não tem um dado estatístico, mas a gente acredita que seja mais masculino do que feminino. Mas uma coisa que me deixou assim muito impactada, uma vez eu fui numa delegacia, era uma mulher. E eu fiz uma entrevista com ela pela faculdade e tal. Ela falou, não aguentava mais aquele chororô na delegacia da mulher. Então eu acho... por incrível que pareça. Então não adianta ser Nem mulher. todo mundo tem sororidade. Então, é isso que você está falando, é muito importante. Não importa se é mulher ou homem, importa é o acolhimento que vai acontecer. É treinamento. Treinamento. As mulheres, elas reclamam muito disso, de serem nas delegacias? É um dos principais pontos, porque vamos nos colocar no lugar de uma mulher agredida, principalmente se tem filhos em casa. Ela já tem medo de sair de casa e denunciar um homem que muitas vezes ela ainda ama, né? Tem isso. É uma confusão na cabeça seria de qualquer um. E ela chega lá, se ela não tiver o suporte da polícia imediatamente, ela sabe que ela vai voltar para casa e ela pode sofrer alguma retaliação em casa também. Então, porque o marido está lá. Exatamente. Caiu o quê? Meu telefone. Oh, meu Deus. Ai. Às vezes, na própria comunidade, a gente pensar em cidades pequenas também, muitas cidades pequenas não têm a delegacia da mulher, né? Então, cidade, não é todo lugar que tem delegacia. Não é todo canto, não. Não é, né? Nossa. Exatamente, tem isso né? também. Então, o grande problema está aí. A mulher precisa, agora está saindo uma lei muito importante, federal, que suporta financeiramente por 15 dias a mulher que consegue sair de casa. Porque imagina, ela também sai de casa, às vezes com os filhos, fugida. É uma fuga, sem nada, para onde que ela vai. Isso, inclusive, é o que a nossa fundação apoia algumas entidades, algumas outras ONGs e instituições que fazem esse acolhimento inicial da mulher e da família. Esse é o ponto crucial, os primeiros dias, os primeiros meses para ela reestruturar a sua vida. E é o suporte do Estado, é muito importante também, e da comunidade ali no entorno. Isso é importante. Agora, essa coisa que a senhora havia falado da violência psicológica, eu acho que é importante, porque a gente às vezes não se esquece muito. A mulher, ela é agredida psicologicamente, não só pelo marido, pode ser pelo chefe, pelo ambiente masculino, pelo ambiente masculino. Pelo ambiente masculino. E essa violência, ela é também... Ela pode ser verificada e pode ser penalizada? Pode. Se tiver prova, se tiver como comprovar, pode sim. Porque vai minando a autoestima da mulher, né? Então, na medida que a violência psicológica, ela mina a autoestima da mulher,
Para os outros tipos de violência, ela é um canal, ela entra. Você é burra, você não vale de nada, tá vendo você? Então, daí para ele bater, para ele fazer outra coisa. Agora, se tiver uma comprovação, a questão do direito de você poder ir falar, porque geralmente é um crime que ocorre em ambiente doméstico. Então, nem sempre todo mundo vê. Então, mas o julgador é muito difícil isso, porque ele pode, até que você pode, até ponto que pode alegar o outro, não, isso é sensibilidade, não, isso é porque ela é mais suscetível a isso. Mas os tribunais têm entendido que nesses crimes que são mais de intimidade, como por exemplo também, né, o estupro, ou algum crime assim, nesse sentido, o depoimento da vítima ele vale bastante. Vale bastante? Vale bastante. Porque se você depender de repente de testemunhas, vai ser muito complicado. Às vezes não tem. Às vezes somente no dia a dia, no meio do casal, enquanto eles estão convivendo fora, para todo mundo está tudo ok, mas naquela intimidade, a pessoa pode ter a sua psique, digamos assim, enfraquecida, né? Agora, quando eu falo Carol, as duas atendentes. Ela é doutora. Doutora, é verdade. Doutora e Carol, porque você que vive todo dia, por que a maioria dos casos de violência sexual, física, às vezes psicológica, ela não é denunciada? Por que esses dias eu estava vendo um dado alarmante, eu vi... 79% da pedofilia acontece dentro de casa. Exatamente. Dentro de casa. Depois, a porcentagem, 50 e tantos feito pelo pai, depois 30 e tantos % feito pelo tio, depois... Então, uma coisa horrível. Agora, onde é que está... Por que muitas dessas coisas, e principalmente a violência contra a mulher, não é denunciada? Porque é medo? O que é? Em primeiro lugar, é medo, padre. É medo porque muitas vezes ela não tem esse suporte por conta da nossa cultura, nem mesmo dentro da família. Às vezes ela fala para a irmã, para a mãe, quando ela consegue falar, primeiro ela tem que entender que ela está sofrendo a violência. Sim. É o primeiro ponto. Ela tem que entender que está alguma coisa errada. Se convencer disso, né? Eu acho que E a doutora Carol comentou um ponto muito importante aqui, que é violência sexual. Muitas mulheres não sabem que elas não são obrigadas a tudo. Elas têm o direito de dizer sim ou não, mesmo para os seus maridos. Então isso é importante lembrar. Isso é importante. Esses dias teve uma polêmica, né? Um pastor falou assim, a mulher tem obrigação da cama. Isso é violência. Direito constitucional é intimidade. Então... Eu me disponho a estar com aquela pessoa na medida que eu quero. Olha, E aí é difícil realmente de comprovar, porque existem também, pelo direito civil, as obrigações maritais. O direito então, civil, isso é obrigação. Existem as obrigações do matrimônio, mas não a obrigação de cuidado, a obrigação, mas não necessariamente ali, você é obrigado a manter relação sexual todas as vezes que o homem seu esposo quer. O homem exigir. Exatamente. E é muito importante também falar, padre, e aí eu falo no coração das mulheres que perceberam já que estão sofrendo algum tipo de violência. Principalmente se você tem filhos em casa, os filhos percebem. Eu costumo dizer que eu tenho 2 bebezinhos em casa, meu marido nem aquela DRzinha a gente não faz na frente dos filhos. Não faz, porque qualquer tipo de agressividade você tira a base de acolhimento dos filhos. Nós somos a base de acolhimento dos nossos filhos. Então, ter esse tipo de agressão, os filhos verem um pai agredindo uma mãe, desestrutura todo o psicológico do filho para a vida inteira. É muito importante falar isso, que não é só ela que está sendo agredida naquele momento.